Oi, pessoal. Vamos agora nessa terceira videoaula, eu vou mostrar um exemplo, né, de uso de RPC aqui em Python, tá? Então, só para a gente poder consolidar aqui um pouco mais, né, os conceitos que a gente viu, não vamos aprofundar aqui, né, muito mais do que isso, né, como eu já falei, a ideia aqui de estudar essa abstração de RPC né, para a gente saber que ele existe, uma abstração importante, mas existem então diversas linguagens que oferecem alguma solução de RPC, e a gente então vai ver aqui em Python, que é a linguagem que a gente está usando. Python oferece um módulo para isso, e então eu trouxe o exemplo, peguei aquele problema básico nosso de servidor de eco, e fiz então um mapeamento da solução que eu tinha usando socket e send receive básica lá, né, da API de socket, para usar a interface de RPC. E aí a gente vai poder, com essa aplicação, embora ela sendo simples, poder observar as questões aqui mais básicas que a gente comentou na videoaula passada, tá? Bom, então, a primeira coisa é que esse módulo, então, se chama módulo, Python tem um módulo chamado RPyC, né, RPYC, que é o que oferece suporte à abstração de RPC, e aí ele tem diversas outros submódulos, né, implementados lá dentro. A gente vai usar exatamente um pedaço bem pequeno, né, só para a gente poder realmente ter noção de como funciona. Então, dentro desse módulo, a gente tem a implementação do lado do stub, né, do servidor. Então, esse primeiro código que eu estou mostrando para vocês é o lado do servidor de eco. E então ele tem aqui dentro do módulo lá de utilities, né, tem uma implementação de diferentes servidores, né? Então tem uma implementação básica de um servidor que serve só de referência, uma classe básica, e depois a gente tem tem mais do que isso, mas tem pelo menos essa que oferece a implementação de um servidor que a cada nova conexão, um pedido de conexão de cliente, ele cria um processo filho, que é esse que eu estou usando aqui, né? E ele permite também oferece também uma implementação de servidor que a cada nova conexão ele cria thread, uma implementação que ele usa um pool de thread, então ele já tem um pool de thread, então cada nova conexão ele usa uma thread que já foi criada, e tem uma implementação simples, básica também, de um servidor que ele chama de one shot, que é um servidor que assim que termina uma conexão ele encerra, né, como se fosse aquele nosso servidor interativo, que aí não cria nem threads, nem processo, atende uma requisição exclusivamente e encerra. Tá? Então, aqui eu estou usando o FoxServe, mas aí a interface deles são todas, né, a mesma, então é fácil de mudar para um para o outro, lembrando que a diferença de um para o outro é muito mais significativa do que a diferença que a gente tem de usar, né, da interface, né? Lembrando que aí com o fork a gente de fato cria processos separados que podem rodar em processadores distintos, e com thread, como a gente já discutiu aqui em Python, as threads rodam todas no mesmo processador, mas que mesmo assim o ganho de desempenho pode ser já significativo, além da questão da escolha, né, sempre de você estar modularizando, tratando cada conexão de certa forma isolada, né, dentro de um contexto distinto da thread ou do processo, tá? Então, muito bem, então eu vou, essa implementação, então, como a gente falou, quando a gente falou de RPC, quando a gente usa o RPC, eu estou trazendo essa abstração aqui para o nível de desenvolvimento de aplicação, com o intuito de simplificar a vida de quem está desenvolvendo, né? E de duas maneiras, como a gente já discutiu. Primeiro, porque a abstração oculta via, né, o seu suporte a parte da interação lá com a camada de transporte, o que eu estou chamando aqui de baixo nível, de ter que ficar misturando as primitivas de envio e recebimento de mensagem no meio do nosso código, a criação de sockets, etc. E a outra coisa da abstração é que ela nos dá essa visão de que eu consigo chamar funções, como eu chamaria uma função local, para um serviço que está disponibilizado remotamente, e usar essa abstração que a gente está super acostumado já para resolver, para colocar a lógica do nosso programa, tá? Então, isso a gente consegue perceber aqui nesse programa.
Bom, então depois de escolhido qual vai ser o tipo de, digamos, o tipo de stub, né, do lado do servidor, a gente define a porta, essa porta sempre do lado do servidor, lembra, é importante definir porque eu vou precisar do lado do cliente conhecer essa porta para poder fazer a requisição do serviço, a mesma história, né, embora as coisas estejam escondidas, mas por baixo a gente vai, o que vai estar acontecendo vai ser o que a gente tem feito até agora, né, criação de sockets e troca de mensagem. Então, aqui, o módulo de RPC aqui de Python, ele oferece, então, uma classe, né, que é essa classe de serviço, service, e esse, na verdade, eu estou usando aqui dentro desse módulo de RPC de Python, a implementação a partir da versão 3, né, que tem essa 3, agora fiquei se é 3 ou 4, que tem essa funcionalidade de serviço. Antes ele inicialmente oferecia que ele chama de RPC clássico, ele na verdade oferece, continua oferecendo a possibilidade de você ter um acesso, como se tivesse um acesso remoto a um terminal, a um shell Python numa outra máquina. Então aqui eu estou usando a visão que é mais próxima do que é o RPC de fato, né, que não é essa de disponibilizar o acesso a outra máquina, e sim disponibilizar o serviço que está lá disponível por meio das chamadas de função, por meio de uma interface bem definida de funções que vão estar disponíveis do outro lado. Então, essa versão que eu estou aqui, então eu vou herdar, né, na verdade, dessa classe, então eu vou construir uma classe, essa classe eu estou dando o nome de eco, que vai ser equivalente ao serviço que eu estou disponibilizando aqui do lado do servidor, que herda dessa classe service, que tem as funcionalidades, basicamente, de implementação aqui do stub do servidor. Essa classe, ela tem dois métodos, além do método init, né, que toda classe tem, que é o método que é executado quando uma instância é criada. Ela aqui, no caso particular do RPC, ela tem esses dois métodos, onConnect e onDisconnect, que são chamados, respectivamente, assim que uma conexão é estabelecida e assim que uma conexão fechada, né? Então eu na verdade, não tem necessidade de usar esses métodos aqui, porque o nosso servidor é bem simples, mas só para poder trazer que existe aqui essa possibilidade, e aí na verdade, esse método, então, vai ser chamado automaticamente, né, pelo ambiente aqui do RPC, e a gente pode fazer algum tipo de inicialização, ou fazer algum tipo do lado aqui do onConnect, ou fazer algum tipo de encerramento do lado aqui do disconnect. Quando o disconnect acontece, a conexão já foi encerrada, não tem mais como eu me comunicar com o nó remoto. Mas o connect, uma vez que ele é ativado, significa que eu estou já agora interagindo com o nó remoto, que é o cliente, tá? A função principal, o método principal aqui para a gente, é esse método, o método que eu chamei de echo, tá? E aí aqui tem uma coisa importante, esse exposed aqui é uma palavra, expose underscore, é a maneira que o Python escolheu de caracterizar que métodos dentro da minha classe vão estar disponíveis publicamente, né, para acesso remoto. Então, esses métodos aqui que são da própria classe, né, da default da classe raiz aqui, eles são executados e são vistos só aqui do lado do servidor. E todos os métodos que eu estou criando, nesse caso eu tenho um único método, que é o método echo, que é o que concentra todo o meu serviço aqui, ele então precisa dessa palavra na frente, exposed underscore, e aí o resto do nome eu que escolho. Tá? E isso aqui é que vai estar permitindo que lá do outro lado o cliente possa acessar que o método, essa função, né, esse procedimento. Tá? Se eu crio, então, se eu defino qualquer outro método aqui dentro dessa classe, que não sejam métodos da classe de origem aqui, classe Py, e não tenho expose na frente, eu posso perfeitamente criar outros métodos que vão ser auxiliares aqui dentro dessa classe e que não vão ser, digamos, privados, não vão ser vistos remotamente. É uma forma de proteção, de segurança, de certa forma aqui, né? Então, o meu método aqui, o método echo, que está implementando o meu serviço. O que ele faz? Ele está recebendo a mensagem que vai vir do cliente, e ele está imprimindo essa mensagem só para a gente visualizar aqui do lado do servidor, e está fazendo o serviço, que é simplesmente aqui ecoar a mensagem. Ecoar a mensagem devolva a mensagem de volta para quem me chamou, tá? Então, repara como o serviço de eco ficou completamente contido aqui numa chamada de função
que a gente conhece tradicional, né? E eu não tenho que fazer o receive, não tem nada, não tenho o receive aparecendo, não tenho o send aparecendo, não tenho que ficar fazendo aquele mapeamento de caracteres, de codificação de caracteres, né, de sequência de bytes. Eu já recebo isso aqui, isso está vindo, né? Eu já enxergo isso como uma string, estou devolvendo como uma string, repara, o meu print está direto imprimindo aqui a string. Então, todo o alto nível aqui da programação baseada em chamadas de procedimentos, com a diferença que com esse expose aqui na frente, então a gente vai ver que eu posso lá no outro processo remoto fazer chamada de esse método e receber a resposta de volta, tá? Então, essa é, digamos, a grande charme, a grande elegância aqui do RPC, né? Eu estou fazendo o que antes eu fazia com socket, com troca de mensagem, completamente contido aqui numa definição de função. Tá? E, bom, aí então, uma vez definida, essa minha classe, eu concluo essa classe com todo o que eu preciso para o serviço que eu estou disponibilizando, e aí eu vou disparar esse servidor. Então, disparar o servidor vai ser criar uma instância dessa classe, que nesse caso, como eu disse para vocês, eu posso entender ela como o stub aqui do lado do servidor, porque eu não consigo, eu não defini essa implementação, essa parte de baixo aqui do servidor, né, que vai criar socket, esperar por conexão, né, e isso está tudo embutido aqui nessa classe. E é necessário que eu faça uso, porque, como eu disse, vai existir aqui por baixo um protocolo RPC, né, que vai estar fazendo, e toda a questão do empacotamento, desempacotamento está embutido aqui, né. Eu estou aqui definindo uma função aqui nessa classe, e essa função vai poder ser chamada remotamente. Então, como é que ela vai conseguir chegar até aqui, né? Vai vir por uma mensagem, essa mensagem vai ser desempacotada aqui pelo stub, e quando eu faço esse return vai ser empacotado com esse valor que eu estou dando aqui de retorno, vai ser empacotado pelo stub e vai ser enviado de volta. Então, eu crio uma instância desse stub, o stub, então eu digo qual é a classe que tem o serviço e em que porta vou escutar, tá? Tem outros parâmetros aqui, tá? Mas com valores default. A porta, por exemplo, o valor default é 0. Então, basicamente, a porta a gente sempre tem que colocar com um valor. E esse primeiro parâmetro é o parâmetro que eu necessariamente tenho que passar, que é informando que classe que está implementando o meu serviço, né? Todos os outros eu estou assumindo aqui os valores default. Depois eu falo, discuto um pouquinho isso com vocês. Então, uma vez criado o servidor, ele tem aqui, essa classe tem o método start, que é o método que coloca o servidor para ficar em modo de espera, né? E esperando por pedidos do lado do cliente, tá? Então, repara, a menos de a gente enxergar aqui que a gente precisa saber que existe a necessidade de eu ter o stub, de fazer a ligação do stub, do servidor, com o meu código, que é o que eu estou fazendo aqui, né, o stub, recebendo a implementação minha desse serviço, né, em que porta estou definindo. A menos de ter que saber isso, o restante aqui de toda a parte de comunicação está completamente oculta aqui, que é a finalidade dessa abstração de RPC, né. Do lado do cliente, a implementação cliente, ela está aqui mais gordinha, mas na verdade porque eu exatamente peguei a implementação que eu tinha do Eco com os métodos que eu tinha definido e fiz um mapeamento aqui para o RPC. Então, aqui do lado do cliente, eu vou importar também o módulo RPC, tá? E aqui não tem explicitamente, né, um stub de cliente, a maneira como eu pego o lado cliente aqui, que é toda a parte stub, que já é provida para mim pelo suporte da linguagem, fazendo uso aqui do próprio módulo RPC, né, do RPyC aqui. E aí, do lado do cliente, o que eu vou fazer é chamar a função connect para o servidor. Então, aqui eu estou informando o servidor, vai estar na própria máquina e na porta que foi definida lá do lado do servidor, tá? Uma das coisas aqui que são defaults aqui de argumentos de criação do servidor é o IP de onde eu vou estar. E aí o default é aquela string vazia que a gente sabe que permite que o servidor escute de qualquer interface de rede. Então, ele está apto tanto a escutar um cliente que venha da própria máquina, nesse caso localhost, como um cliente que vem de fora, de um IP, tá? De uma outra máquina. Bom, enfim, então defino isso e aí chamo a função connect, né? Aí tem o mesmo nome, mas é uma função que está definida dentro, aqui nesse caso, do módulo RPyC, e aí passando só a informação, quem é o servidor, em que IP ele está e que porta,
tá? E aí eu recebo esse objeto, que é um objeto que é uma conexão, né? E aí, basicamente, esse objeto aqui que eu estou recebendo de volta é o que vai fazer a vez aqui do stub do lado do cliente. Então, eu até coloquei aqui para imprimir em seguida aqui o tipo, né, dessa conexão. Na verdade, dentro desse objeto de conexão, a gente vai usar esse atributo aqui, né, que é o root, e essa combinação aqui é que, na verdade, é o nosso stub de cliente, porque ele vai justamente fazer toda a parte de empacotar, desempacotar, como a gente já viu, e me permitir acesso ao serviço remoto, tá? Então, aqui eu consigo, uma vez conectado esse servidor, eu, na verdade, estou ganhando acesso, eu tenho aqui um stub que vai me permitir acessar todas os métodos que são métodos públicos dentro da classe para a qual esse servidor aqui foi configurado para rodar, né? Então, aqui em seguida, aquele meu método faz requisições, que pede para o usuário digitar alguma coisa, ele vai mandar para o servidor e ecoar de volta até que o usuário digite fim, aquele mesma lógica que a gente tinha antes. Só que aqui a parte, então, do servidor, do cliente, o que ele vai fazer? Assim que o usuário tiver digitado a mensagem, que era ser enviado para o servidor, ele vai, então, chamar com.root, que é a maneira que eu tenho, então, de acessar o meu servidor cliente, e aí, a partir daí, eu consigo acessar um método remoto, né, a minha função remota, que é a função exposed echo, a função que está lá do lado do servidor, tá? Então, esse objeto é o meu objeto, digamos, é o meu objeto remoto, de acesso remoto à classe que o servidor está disponibilizando, né? Como é um objeto remoto que é uma instância daquela classe, assim que eu posso ver, né? Porque a partir daqui do com.root, né? Com é o nome que eu dei, o root é um nome fixado internamente, tá? Eu consigo, então, ter acesso aos métodos oferecidos pela classe, tá? E aí, ele, então, olha só, que como aqui também, de novo, a interface completamente de chamada de função, eu estou chamando o método, passando a mensagem que o usuário digitou diretamente, a minha string, e aí essa chamada, ele vai fazer com que o lado do cliente fique bloqueado aqui, como uma chamada de função convencional, e quando o servidor responder, que ele vai mandar a mensagem de volta, essa resposta é armazenada no retorno da função. Então, é como se eu chamo essa função passando uma mensagem, o retorno dela é armazenado aqui. Assim que esse retorno está disponível, o servidor respondeu, o processo aqui continua, e aí eu simplesmente imprimo esse retorno, que é a mensagem ecoada que eu vou ver aparecer na tela. Tá? Assim que eu termino aqui, não tenho mais nada para fazer, não vou fazer mais nenhum pedido de nenhum outro procedimento, então eu posso encerrar aquela conexão, né, com aquele serviço remoto, e aí eu tenho a função close aqui, como a gente tem lá em Socket. Bom, do mais aqui é tudo igual, na verdade só estou chamando a função inicia conexão e depois faz requisições, e aí assim que ele sair desse loop, ele vai encerrar com o servidor. Certo? Então, aqui desse lado também eu não crio o socket, eu não faço send, eu não faço receive, mas estou conseguindo acessar remotamente na forma de chamada de função, tá? Então, vamos experimentar aqui, do lado do servidor, então eu vou chamar o servidor, não está nenhuma mensagem, está ativo aqui, e aqui do lado do cliente, eu vou chamar o cliente, criou aqui. Bom, primeiro está aparecendo aqui essa linha toda aqui foi esse print que eu dei assim que eu pedi para se conectar com o servidor, que está dizendo qual é o tipo com root, né? O que é o com root? O com é o nome que eu dei para minha conexão e o root digamos, é um atributo interno que eu sempre vou ter, né, para poder acessar o meu objeto remoto. Então, repare, o Python nomeia isso como uma referência de rede, né, que é esse objeto que dá a referência remota, uma referência de rede para esse objeto aqui, que é a minha classe echo, que está lá no outro processo, tá? O echo, na verdade, só porque eu tinha... Não, o eco aqui ele imprimiu a mais, eu não tinha esse eco aqui não, tá, depois eu vejo. Bom, vou digitar aqui então a mensagem, olá,
sou o cliente 1, e aí a gente vê essa mensagem está chegando do outro lado, apareceu uma conexão iniciada, que é o que a gente botou lá, onConnect, né, no método onConnect, e aqui foi a primeira chamada a um método remoto, a função remota, e ela foi devolvida aqui de volta, tá? Eu posso criar perfeitamente outro cliente aqui, porque eu estou criando, disparando um processo filho para cada conexão, né? Então, oi, sou o cliente 2. Aqui, ok? Então, cliente 2, outra conexão iniciada. E aí, aqui eles, o servidor está recebendo aqui desse segundo cliente, recebe mensagem do primeiro cliente, consegue tratar dois clientes, cada um está num processo filho, né, diferente. E, bom, enfim, então posso terminar aqui. Ele termina, aparece uma conexão finalizada, posso chamar de novo, né? Outro cliente. E, enfim, esse eco que está aparecendo aqui é porque eu acho que eu esqueci de salvar, eu tirei essa impressão e esqueci de salvar, deixa eu voltar aqui de novo. Isso agora sumiu. Ou é porque tinha a upside que me colocou o nome do serviço que estou me conectando e aí aparece o nome todo em letras maiúsculas da classe que o servidor está disponibilizando, tá? Mas é que estava estranho, estava aparecendo aqui e não está aparecendo aqui no código. É que eu tinha isso aqui, apaguei, eu salvei e agora sim eu salvei e para de aparecer. Né? Então eu vou dar um tchau, tchau de novo. E, enfim, terminou esse cliente, termina esse cliente, então já que é um servidor que a gente já estava acostumado, a diferença é que esse meu servidor aqui, eu não estou com nenhuma serviço aqui de interação com o servidor, então ele continua aqui ativo, posso criar outros clientes, ou então eu dou um Ctrl+C e vou terminar aqui o servidor, tá? Bem, então, uma coisa aqui que eu posso, como eu falei, todo método que eu quiser que fique disponível, eu tenho que colocar o expose na frente, mas tem um açúcar aqui sintático que eu posso, aqui do lado do cliente, quando eu chamo o método, eu posso tirar o expose e usar e ele já vai conseguir entender da mesma forma. Deixa eu voltar aqui, criar o servidor, cliente novamente, oi, tá tudo bem? Não, funcionou também da mesma forma. Então, pessoal, uma questão aqui para diminuir o verbose, na verdade, basta chamar o nome do método, tá? Então, esses aqui são os pontos principais. Eu ia comentar aqui do lado do servidor, então, eu deixei aqui uma copiada aqui embaixo. As outras duas possibilidades, eu tenho uma classe thread server, um shot server, que seria outras opções de servidores, e tem outras mais que eu posso criar aqui como subs do lado do servidor, eu posso utilizar, né? E aí, lembrando, essa thread server, então, a cada nova conexão com uma nova thread, o OneShot trata uma conexão de cada vez, tá? Eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Deixa eu ver. Acho que foi. Deixa eu ver se ele abre aqui. Queria só mostrar, na verdade, depois eu disponibilizo esse código para vocês. Desculpa. Então, era só para poder chamar a atenção, quando eu disse esse servidor, essa classe base que cria servidores, está tudo definido aqui nesse link, mostra a classe base, mostra essas outras classes, como eu falei para você, os outros tipos de stubs de servidores que a gente tem, e só para chamar a atenção que, então, tem vários atributos que são pré-definidos aqui, mas que a gente tem a possibilidade de mudar. Então, no momento que a gente cria, a gente pode redefinir vários atributos aqui, né? Então, por exemplo, o primeiro é o serviço que a gente passa, o nome da classe, mas, por exemplo, o hostname, como eu falei, o default dele aqui é string vazia, que recebe, então, pedidos de qualquer interface, mas a gente, se quiser, pode definir que vai receber só do localhost ou só de clientes externos, né? O
aqui eu posso trabalhar com IPv6, IPv4, IPv4 é o normal, que é o que a gente tem usado. Qual é a porta, como a gente falou. E, bom, tem aqui a informação aquele argumento que a gente passava para o listen, é um backlog, tem o valor default, tem se eu quero reutilizar aquela porta ou não, e outros aqui, outros argumentos aqui, menos relevantes aqui para a gente. Um outro aqui que eu queria chamar a atenção, que aparece aqui, um dos argumentos aqui na lista do servidor é a configuração do protocolo, né, que seria o protocolo RPC. E aí ele tem um dicionário aqui, que a gente também tem possibilidade de alterar algumas coisas, mas que tem, então, várias informações aqui definidas sobre como vai funcionar aqui a comunicação e como vai funcionar, o que vai estar disponível, o que não vai estar disponível, público ou não, o que eu posso fazer remotamente, né, do lado do cliente e servidor, ok? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou, então, depois disponibilizar esse código. É só realmente uma implementação simples, básica, só para a gente poder ter um gostinho e ver como é que funciona aqui o servidor, a implementação com RPC, tá? Então, depois lá no roteiro, eu cito para vocês, tem pelo menos uma nota lá dentro do nosso livro-texto que ele fala, ele discute, ele mostra um outro exemplo também de uso do RPC em Python. E o que eu ia pedir para vocês com relação a essa videoaula, fizesse o exercício de fazer um mapeamento similar a esse que eu fiz do servidor de eco com o exercício que vocês fizeram de implementar aquele servidor que contava ocorrência de palavra em arquivo. Então, esse seria um exercício para vocês ficarem sem compromisso, não é para entregar, seria só para vocês terem fazerem essa mesma prática de mapear uma implementação que vocês já fizeram no normal com socket, aqui para usar o RPC e aí perceber a diferença entre eles, ok? É isso aí.